Atenção para essa história que é exclusiva. O Ministério Público e o Conselho do Idoso estão investigando denúncias de asilos irregulares aqui em Londrina. Não é exagero isso que você está vendo atrás de mim, não. Idosos abandonados. Pelo menos 3 idosos foram resgatados por autoridades numa casa no Jardim Alpes. Na realidade, eram várias casas próximas. Nós fomos atrás dessa história. A reportagem do Vitor Struck vai mostrar um absurdo, gente. Idosos eram mantidos na casa de funcionários destes supostos asilos. Mas mantidos assim, não é que eles estavam lá sendo bem cuidados, não. Eram tratados como lixo. Não existia a tal da entidade. E aí eu quero te fazer um alerta para 2 situações. A irregularidade desses asilos, claro, isso tem que ser apurado, isso tem que ser investigado. Mas tem uma outra coisa. E os filhos? E as filhas? E a família desses idosos? Quem é que tem coragem de abandonar um pai, uma mãe, um vô, uma avó, num lugar desse sem o mínimo de condições? Sem se preocupar com o que o seu familiar vai encontrar por lá? A reportagem é exclusiva. 1 em 1. Vai, Lelei! E enche a tela. A casa fica na zona norte de Londrina e foi alvo de uma operação policial nesta segunda-feira. Conforme as denúncias, pelo menos 13 idosos estariam sendo atendidos no que seria considerado um asilo clandestino. Sem alvará de funcionamento ou autorização da vigilância sanitária, o local é, na verdade, a residência dos proprietários de 13 institutos de longa permanência para idosos que foram fechados no segundo semestre do ano passado. O proprietário da residência não quis gravar entrevistas, mas conversou com a nossa reportagem. Ele não confirmou a denúncia de que 13 idosos estariam sendo atendidos. O Ministério Público investiga este e outros casos aqui em Londrina, que também são acompanhados pela Secretaria Municipal do Idoso. Para o Conselho Municipal do Idoso, muito além de um caso isolado, esta situação revela uma realidade que se agravou durante a pandemia da Covid-19. Se agravaram na pandemia, né? Elas acontecem naturalmente. Por quê? Porque a vida aperta para todo mundo, né? Ela acaba ficando em casa sozinha. Quando ela tem autonomia, tudo bem, mas a autonomia vai decrescendo com o tempo e essas pessoas acabam chegando a um ponto que elas não podem ser deixadas sozinhas. Nesse momento, a alternativa que a família tem é contrata cuidadores, que é um processo muito caro, ou a gente faz um acordo, ou a gente leva para uma casa de repouso. Somente esta família abrigava entre 60 e 70 idosos nos 13 institutos de longa permanência. No ano passado, o Ministério Público identificou situações de maus-tratos e problemas de higiene, o que fez com que a Justiça interditasse os locais. Para o presidente do Conselho Municipal do Idoso, a situação também revela que o município não tem o número de vagas adequado para atender a esta população. As instituições de longa permanência custeadas pelo governo, pelo estado, pelo município, têm um número de vagas bastante limitado, né? E são para as pessoas extremamente pobres. A central de vagas controla a disponibilidade de novas vagas e quem vai ser, faz o rastreio de quem vai ser encaminhado para essas vagas. Quando não, tem que ir para casas particulares. Agora, existem diferenças de poder aquisitivo, onde as pessoas buscam a casa particular mais barata que tem. E o barato é aquela questão, sai caro. E é onde começa a ver o descaso, né, com a situação que o idoso está passando lá dentro. Gente, é um absurdo tudo isso, tá? Porque a primeira responsabilidade por cuidar do idoso, ela é da família. Aliás, deixa eu perguntar para o Vitor. Ô, Vitor, a gente costuma aqui nos colocar dentro das histórias, porque afinal de contas, você, nós somos de carne e osso, a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem vô, a gente tem vó. Você teria... São 2 perguntas. Primeiro, você teria coragem de colocar um pai, uma mãe, um vô, uma avó num asilo? E se você tivesse que fazer isso? Segunda pergunta,
você não iria vasculhar a história daquele lugar, tentar descobrir se existem reclamações? Hoje com a internet está tudo muito fácil, hoje o acesso à informação é mais fácil. Fique à vontade para responder. Olha, Juliana, é uma situação muito difícil mesmo, mas com certeza essa segunda opção, né, que você traz. É preciso, sim, sem dúvida, pesquisar bastante e conversar com funcionários, com familiares, inclusive, de outras pessoas que acabam contratando esse serviço também, né? Mas olha, essa situação de hoje, eu fiquei pensando que se o Ministério Público e a Justiça lá no ano passado já haviam determinado o fechamento, então, né, dessas 3 instituições de longa permanência para idosos, pensando que estas instituições já possuíam todas as condições, os funcionários, e mesmo assim apareceram ali relatos de falta de higiene e também maus tratos, imagine agora que esses idosos, então, estão na casa destes que foram os proprietários, né, destes asilos. Realmente uma situação muito triste. A gente tentou ir até o local, conversar com o proprietário, ele não quis gravar entrevista, conversou com a nossa equipe, não confirmou, né, o que havia acontecido, mas a gente apurou também que ontem as autoridades foram até o local e acabaram, enfim, retirando estes idosos de lá. Vamos continuar acompanhando, né, para saber o que o Ministério Público e a Justiça vão fazer também com relação a essa situação. Agora, é como a gente traz na reportagem, né? Existe algo por trás disso que tem que ser discutido e que é muito mais importante e triste também, que é essa realidade do abandono destes idosos. Exatamente. Segundo ali, confirmou, né, o presidente do Conselho Municipal do Idoso, o Dácio Vilar, aumentou, né, essa situação se tornou mais grave aí por conta da pandemia, né, então, nesse ano e também no ano passado. Tá certo, Vitor. Eu vou pedir para o Arnold aqui. O Arnold, pega, por favor, do Sérgio Reis, Filho Adotivo. Essa música eu acho sensacional porque ela fala de um pai que cuidou de 7 filhos e um deles era adotado e só esse filho adotivo ligava para ele depois, né? E aí tem o ditado popular que fala disso, né? Um pai cria 7 filhos não criam um pai. Será mesmo que a gente está preparado para cuidar dos nossos pais, dos nossos avós? Será mesmo que essa realidade de idosos abandonados vai persistir? Porque aí eu falo de um abandono duplo, né? À medida que a pessoa não quer cuidar, entrega para um estabelecimento desse, e às vezes pode ser por necessidade, apesar de eu me conformar com isso, mas pode ser. Mas quando ela também não checa o local para onde está levando, você vai fazer seu cabelo numa cabeleireira que você não sabe se corta bem? Você vai deixar passar tintura no seu cabelo? Você vai levar seu carro, meu amigo, para arrumar numa oficina dessas? Boca de porco aí? Não. Por que você vai deixar o seu idoso lá? Sobe o som. Fui viajante, fui roceiro, fui andante. Vai contando da história de tudo que ele fez para cuidar dos filhos, gente. Não comi pra mais viver. 7 crianças, 7 bocas inocentes. Você não parou nunca para prestar atenção na letra dessa música e na interpretação do Sérgio Reis, que é sensacional, tá? A letra é genial, porque ela vai contando isso. Aí ele fala que hoje está velho, que os cabelos branquearam e, infelizmente, foi deixado num canto lá e só um filho ia vê-lo. Diz que era o único filho que ele não tinha conseguido pagar a faculdade para ele nem nada. Só que mesmo assim, ele ganhou dinheiro honesto e um dia disse que esse filho adotivo, o único dos 7 que não tinha feito faculdade, chegou lá e falou assim: pai, eu vim aqui para te buscar, o senhor vai morar comigo. A história é linda, tá, gente? É numa canção e às vezes a gente canta sem prestar atenção na letra. A diretora do Departamento de Proteção dos Direitos dos Idosos da Secretaria de Idosos de Londrina, a Ana Karina, está aqui e com certeza conhece essa música e acho que ela reflete bem essa realidade do abandono. A primeira responsabilidade de cuidar do idoso, ela é da família, não dá pra gente ignorar isso, né, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Sim, né, o Estatuto do Idoso, que é a principal lei, né, que rege sobre os direitos da pessoa idosa, ele fala o quê? Que é a obrigação da família, do poder público e da sociedade. Então, quando ele coloca a família em primeiro plano, a responsabilidade maior é da família. Quando não há existência da família, ou quando essa família, por alguma impossibilidade, não pode cuidar do seu ente idoso, né, pai, mãe, enfim, tios, o poder público precisa atuar, né? Mas, acima de tudo, né, quando a gente fala da responsabilidade da família,
a gente começa a imaginar do amor, daquele sentimento que deve existir na família e até, no mínimo, Ana, desse senso de gratidão por alguém que com certeza construiu a história daquela família e de que naquele momento, alguém que cuidou de todo mundo que naquele momento precisa ser cuidado. Sim, isso é um senso comum, porém as relações familiares são muito conflituosas, né? Então, quando a gente espera que numa família exista esse vínculo, né? Tanto dos pais para com os filhos, quanto dos filhos para com os pais. Mas muitas vezes não é assim que acontece, né? Então, nós trabalhamos muito com as situações de vínculos fragilizados e vínculos rompidos. E quando você perde essa questão do vínculo, da afetividade, acontecem situações dessas que você mostrou agora, né? Porque o que seria ideal? Seria ideal essa família impossibilitada de cuidar da sua mãe, do seu pai idoso, ele procurar uma casa de repouso que tenha registro, que seja legalizada, entrar dentro do local, conversar com os proprietários. Essas informações hoje, Ana? Não hoje é a Secretaria difícil. do Idoso de Londrina, por exemplo, ela disponibiliza isso. Se eu quiser, porque é o que eu disse, se eu quiser hoje levar meu carro numa oficina mecânica, eu vou olhar no Procon, vou olhar no Reclame Aqui, vou perguntar para todo mundo aqui na TV, alguém conhece algum mecânico? Ele é bom mesmo, ele arruma direitinho, não tem problema? Sim. A Secretaria dispõe de um cadastro, se alguém ligar lá, olha, Sim. eu queria uma lista de asilos regulares aqui que são aprovados. Vocês têm? A Secretaria do Idoso tem essa listagem, ela frequentemente é solicitada, está no site da Prefeitura também, né? Sempre passando por atualizações, tá? Nós não indicamos, nós oferecemos uma lista completa das instituições que têm registro no Conselho do Idoso. Porque se a instituição está legalizada, se ela tem registro no Conselho do Idoso, ela está legalizada na Prefeitura, na Vigilância Sanitária, e ela passa a ser fiscalizada por esses órgãos, inclusive o Ministério Público. Então, uma das primeiras perguntas que os familiares devem fazer quando chegarem a procurar uma casa de repouso é: essa casa tem registro no Conselho do Idoso? Porque se ela estiver com registro atualizado, né? Esse registro tem que ser atualizado, tem um prazo. É ano? Como é que é isso? É 2 anos, 2 anos de registro. Se ele estiver atualizado, essa casa de repouso passa por fiscalizações frequentes da Prefeitura do município. Essa fiscalização inclui o quê? Para a gente entender, Ana, como é que a coisa está funcionando. Não é só documentação, instalações, condições sanitárias... Tudo? É tudo, tá, Juliano? Sim, né? Nós temos uma comissão no Conselho do Idoso, que é formada também por integrantes da Prefeitura do município de Londrina, por meio da Secretaria do Idoso. Então, quando a gente chega numa casa de repouso, agora continua acontecendo as fiscalizações de forma remota, né? Porque a gente não está podendo entrar dentro das casas de repouso, mas a gente faz toda a fiscalização de forma remota. Nós observamos tudo: espaço físico, a quantidade de profissionais por idosos, porque existe uma legislação que discorre sobre isso, que é a RDC 283. Então, você tem que ter uma quantidade X para cuidar de X idosos. Tá? Questão de limpeza, de estrutura, até a distância das camas, enfim, banheiro, acessibilidade, tudo tem que estar adaptado. E, principalmente, uma das primeiras perguntas que eu faço isso já há mais de 10 anos, é se os familiares estão vindo visitar, se esse idoso possui o vínculo familiar ou se ele está abandonado nesta casa de repouso. Porque é um absurdo, mas acontece, né? Porque não é só fazer o pagamento, né? A casa de repouso é uma empresa, as particulares não é só fazer o pagamento, mas também existe o abandono afetivo, que é quando você paga para o local cuidar e você abandona afetivamente esse idoso, né? Então, se a pessoa entrar lá no site da Prefeitura, procurar a Secretaria do Idoso, ela vai ter essa listagem. Entenda bem o que a Ana disse, hein? A Prefeitura não vai indicar para você o asilo A, B ou C. Ela vai te repassar uma listagem, provavelmente em ordem alfabética, Sim, de todos os asilos, de todas as casas de repouso regulares aqui em Londrina. Só que aí você, antes de contratar um serviço como qualquer outro, precisa vistoriar o local. Afinal de contas, você está entregando para ser cuidado lá alguém da tua família. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é o mínimo que a gente espera. 1h14. Obrigado, Ana, pela participação. Obrigada a vocês pelo Esse tipo de assunto é importante demais ser Sim, debatido com aqui, certeza. porque parece que as pessoas perderam até o amor pela família nesse momento. Tá muito difícil. Tá muito difícil, principalmente agora. Obrigada a você, tá bom? Tá aí, gente. O assunto pode ser difícil, pode ser duro, pode machucar quando a gente fala, mas ele vai ser tratado aqui.
Porque o balanço está aqui para isso. Às vezes, para botar o dedo na ferida. Às vezes, para falar daqueles assuntos que ninguém fala. Ah, porque é chato. Ai, mas será que vai pegar bem falar disso? A gente precisa discutir esses assuntos. Ainda mais num horário como esse, num programa como esse, para a nossa grande audiência, para mais de 40 cidades da região, para entender que esse é, infelizmente, um problema recorrente. 1h15.